Corrompeu o arquivo de log do meu banco de dados. E agora, como é que eu recupero? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Já aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Assim como o arquivo de dados, eu já fiz vários vídeos com relação a corromper arquivo de dados, vou deixar aqui no card alguns para você. O arquivo de log pode corromper também. E agora? Como a gente recupera um banco de dados quando corrompe o arquivo de log? Eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Aqui são os 5 passos que nós vamos ver na prática logo a seguir. Primeiro eu vou criar um banco de dados, depois eu vou definir uma tabela, popular ela com algumas linhas. Em seguida, eu vou abrir uma transação, fazer algumas alterações e não vou fechar a transação, vou deixar em aberto. Eu vou parar o SQL simulando uma falha. Em seguida, eu vou usar um editor hexadecimal para alterar o arquivo de log internamente, para corromper o arquivo de log internamente. Depois a gente volta com o SQL e eu vou te mostrar como recuperar o banco de dados no caso de falha do log. Então vamos à prática. Então vamos aprender na prática como recuperar um banco de dados quando o arquivo de log corrompe. Primeiro eu vou criar um banco de dados chamado vendas.db. Vou executar esse script. Vou dar um refresh no Objeto Explorer. Já aparece o vendas.db. Vou criar uma tabela com 3 linhas nesse banco de dados, com 3 clientes. E vou iniciar uma transação. Então, repare, o Begin Transaction. Estou alterando o telefone do cliente 3 para final 3333. Olha, aqui o original é 1111. Vou provocar um checkpoint, mas estou deixando a transação em aberto. A Begin Transaction e não tenho o commit. Vou deixar a transação em aberto. Executei. E agora vou usar esse comando shutdown with no wait. Por que um shutdown puro não serve para essa demonstração? Porque um shutdown puro vai fazer o recovery process, vai atualizar o arquivo de dados e aí não vai ter nenhum problema no arquivo de log. Então eu vou utilizar o with no wait. Vou abrir uma nova seção e vou executar. Então, desse momento, o SQL ele parou, o serviço parou, sem fazer o recovery process antes de finalizar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse editor de texto hexa, ele é freeware. Além de estar no script, o link também vai estar na descrição do vídeo. Eu vou abrir ele e vou alterar as 3 primeiras linhas do arquivo de log. Vou lá no disco, tá lá, editor hexa, vou executar como administrador. Vou apontar lá para o arquivo de log do banco de dados venda, veja, LDF. Vamos posicionar aqui no início, na primeira linha, e vou trocar todo o conteúdo. Eu vou botar AAA direto, ó, nas 2 primeiras linhas. Vou salvar e vou fechar. Voltando para o script, eu vou iniciar o SQL. Start. Esperar o SQL voltar. Vou dar refresh na pasta Database. E reparem que o banco de dados venda aparece com status Recovery Pending, isto é, ele detectou que o arquivo de log está corrompido. Se eu tentar conectar nesse banco, ó, vou primeiro reconectar, que eu parei o SQL, e essa seção aqui perdeu a conexão. Reconectei, estou ali na master, eu vou tentar trocar para o banco de dados venda. Ó. Recebi a mensagem de erro. Não consigo abrir o banco de dados venda, que aí assim, ele dá um erro genérico, memória suficiente, mas tem que olhar o log do SQL para ver que o problema é o arquivo de log corrompido. Posso também executar o Database Property X para retornar o status atual do banco. Ele está em Suspect.
está fora do ar. Posso tentar até fazer um deattach do banco, remover o registro dele da master, mas não consigo porque o banco está fora do ar. Esse select é um outro modo da gente retornar lá na SYS Database o estado atual, recovery pending, quer dizer, ele precisa de um processo de recuperação. Então vamos entrar nesse processo de recuperação. A gente aprende logo a colocar o banco no estado de emergência. Vou alterar, vou colocar no estado de emergência. Se eu executar o dbcc checkdb simplesmente para verificar se tem algum erro, ele não retorna nada. Tá? Então, vou tentar executar com o repair allow data loss. Retorna a mensagem de erro, porque esse nível de recuperação requer o single user, o modo single user do banco de dados. Então, vou alterar para o modo single user. E vou tentar executar novamente. No momento que eu executo essa instrução, ele vai detectar o problema no arquivo de log e vai regerar um arquivo de log novo para mim. Eu vou executar. Ele retornou essa mensagem indicando que ele encontrou problema no arquivo de log, tá? E que recriou o arquivo de log. E me dá uma advertência, né, que eu posso ter perda de dados no caso de transações que não foram finalizadas e não foram implementadas no arquivo de dados. Então, ele me dá esse alerta que ele recuperou. Se a gente olhar lá no disco, veja que ele regerou o arquivo LDF de log, mas o anterior que estava com problema, ele deixou aqui, ele botou uma extensão back no final, mas largou aqui e recriou o arquivo de log. Então agora vou retornar o meu banco para o modo normal, multi-user. Vou dar um refresh na pasta database, vejam que já sai o status dele aqui. Vou verificar o status com database property x. Ele está online, sem problema nenhum. Vamos ver também na SYS Database. Estado online, sem problema. Vamos fazer o select agora na tabela cliente. Então, repare que ele recuperou até aquela transação que ficou pela metade. Por quê? Porque tinha um checkpoint ali no final. Né? Uma transação extensa poderia acontecer de ter uma parte dos dados atualizados e outra parte dos dados não estarem atualizados. Então, sempre é um problema sério corromper arquivo de log. Tem como recuperar, mas tem que verificar os dados posterior à recuperação. Então, aprendemos aqui a recuperar um banco de dados no caso de corromper o arquivo de log. Então, se você gostou do vídeo, ajuda o canal a ganhar relevância curtindo e compartilhando esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo.